Alô, alô, estamos de volta agora com o dono do posto. Estamos já em abril, hein, Paulo? Faz um tempo que a gente não se encontra, hein? Nós tivemos aí problemas de endereço, né? Questão de estrutura, mudança de estúdio, mudança de local, tem que reorganizar equipamento. Ainda estamos ainda em fase de mudança e tivemos, assim, muitos intempéries também, né, Daniel? Muitas intempéries. Férias, intempéries. Carnaval. Intempéries do próprio mercado, muita mudança de mercado, mudança de gerência de algumas distribuidoras. Opa! Isso influenciou muito a agenda aí, então a gente está nessas pautas aí. Mas estamos de volta. Estamos de Prazer volta. falar com vocês. Vamos fazer toda semana, né? Toda semana conteúdo novo para os revendedores do Brasil, principalmente daqui do Distrito Federal, né? Nós vamos voltar ainda por enquanto com o programa gravado, mas logo estaremos ao vivo, né? Isso aí. E aí, Paulo, muitas pautas então, né? Mais de 4 meses que a gente não se encontra. Tem muita coisa para falar. Temos vitórias, né? Tivemos vitórias recentemente. Tivemos algumas pautas interessantes. Por exemplo, no Congresso, a vitória foi com relação a uma pauta que estava lá em debate já há 4 anos, que é a questão do TCFA. Né? TCFA. Vamos falar sobre isso, que é a taxa do IBAMA. Então, essa taxa do IBAMA, né, ela mudou um pouco a sistemática de cobrança. É até importante a gente falar bastante nisso. Ela mudou a taxa de cobrança, englobando agora as filiais e aumentou muito para alguns revendedores. Saiu para se ter uma ideia, de 500 para 5 mil, algo dessa ordem. Coisas absurdas, né? Além disso, precisamos também deixar muito claro, porque essa matéria estava no Congresso Nacional, é uma luta que a gente vinha há muito tempo e foi vencedora, né? Apesar de ter alguns contra, né? Que é uma matéria que estava na CCJ e vai para o Senado, passando pelo Senado está resolvido o problema. Mas o que aconteceu? Alguns canais de mídia, porque não tem muita informação completa sobre o fato, têm divulgado, né? Obviamente, por aqueles que são contrários, aqueles que defendem mais recurso para o órgão ambiental, que é o IBAMA, que a matéria é contra, né, a arrecadação para poder fiscalizar. Não é isso. Muito pelo contrário, nós somos totalmente a favor de ter recurso, mas que seja de forma correta e proporcional. Então, para se ter uma ideia, um postinho pequeno que ocupa 400 metros quadrados, paga a mesma taxa de uma distribuidora que ocupa 31 mil metros quadrados. E que vende galonagens muito diferentes, né? O posto vai vender 50 mil litros por mês e a distribuidora, né, vai vender 50 milhões de litros por mês. Então, a probabilidade, os dois têm risco ambiental, mas quem tem mais volume tem muito mais. Quem ocupa mais área tem muito mais risco, né, risco ambiental. E que seja, então, de forma proporcional. Então, não somos contra, não é retirar essa taxa. Para se ter uma ideia, veja só que hoje os carros, a gente sabe, você compra um carro zero, você leva numa autorizada, é tudo eletrônico, né? Você passa um scan e você vai direto no problema. Os carros são totalmente fechados, né? Completamente eletrônicos, você não troca mais bateria, não tem água de bateria, tudo para preservar o meio ambiente. Mas como o carro troca óleo, e aí essa concessionária paga uma taxa gigantesca apenas por ter que trocar o óleo de um veículo, né? Ela é menos potencialmente risco ambiental do que um posto de gasolina, mesmo ele vendendo pouco. Isso é muito claro, é visível a olho nu. Então, é essa discussão para ser mais justo com cada empreendimento, que a taxa está sendo revista, mas não está sendo retirada. Então, alguns canais aí da mídia que têm falado de forma errada, mas precisa entender do assunto, né? E foi aprovado em maioria dentro da Câmara Legislativa. Sim, na Câmara Federal, né? A Câmara Federal. Foi no Congresso Nacional. Federal, isso no Congresso Nacional, e agora vai para o Senado para outra aprovação, não é isso, Paulo? Exatamente. Agora indo para o Senado, né? Passando no Senado, ele já foi para o Senado, passando lá já é direto, não precisa nem de sanção, é automático. Perfeito, que ótima notícia, né? Então, é ter a proporcionalidade da taxa de acordo com o volume e área ocupada. Exatamente. E não cobrar a taxa igualmente se é distribuidora, se é posto. E isso vai ficar muito mais justo para todos. Eu acho que também é uma grande vitória, Paulo, com certeza. Eu também acho. Essa é uma briga que o deputado Jerônimo veio, ele decidiu não se candidatar à reeleição, ele tem um escritório de negócios, né?
que trabalha muito ligado. Ele nos ajudou bastante, eu quero aqui parabenizar também a Federação A Fé Combustível pelo envolvimento de todos os presidentes, de todos aqueles que têm acesso a parlamentares para conversar. Para conseguir essa maioria, né? Essa é uma discussão difícil, grande. não é fácil, né? A gente sabe que o Brasil é um país potencial ambiental, né, que tem uma discussão, tem os seus defensores, aqueles que querem tolerância zero, né, digamos assim, e precisa entender, né, que o empreendimento, para ficar de pé, quanto mais taxa, pior é. Eu trouxe, por exemplo, nós estávamos na Câmara Legislativa, é outra pauta importante para falar, mas se isso tem a ver com Brasília, que é o PPCUB, né? Que é o Plano de Preservação Urbanístico do Centro de Brasília, né? A gente está falando dos postos do plano piloto agora. Exatamente. Assim, só para vocês terem uma ideia, e eu levei para discussão, né, no PPCUB, eu estou dando para dar uma ideia para quem está nos assistindo aí, nos vendo, essa questão da proporcionalidade. E eu tenho viajado o Brasil e trouxe, por exemplo, a comparação com postos de combustível do Mato Grosso, da capital Cuiabá, onde o custo de IPTU por metro quadrado é de R$ 3 a R$ 5 e no centro de Brasília é de R$ 50. E lá você pode ocupar 100% da área. Né? Se você vai montar o posto, é claro que você tem que ter faixa de acesso. Mas você monta. Aqui você só pode ocupar obrigatoriamente 25% de área. Ou seja, eu pago 100% de IPTU sobre o imóvel 100%, mas não posso ocupar 100% do imóvel. Só posso ocupar 25%. Então, essa desproporcionalidade de números e de área precisa ser revista em qualquer lugar, né? Assim como taxas, né, que são cobradas de forma desproporcional e desigual, para ser mais justo, com relação aos empreendimentos. Essa é a discussão. É isso aí. Também faz uma grande diferença, né? Você ter uma ocupação maior de uma área ou menor, né? Por limitação da área. Sem falar que Brasília você só pode construir em terrenos específicos de pós de gasolina, né? Na verdade, a Brasília ainda tem um problema, que eu acho um problema. Às vezes as pessoas acham que eu não devo falar isso, mas eu vou falar que eu acho um problema. Eu preciso que a Câmara Legislativa reveja isso, né? Que se o lote é comercial, em tese você paga o Monaut, foi um valor criado ainda no governo Cristóvão, em 1995, 96, não me lembro assim a data, que você paga uma taxa, né? É muito alta a taxa, mas para você montar o posto. Mas, por exemplo, eu que tive a minha infância e adolescência de criação na Praça do DI, em Taguatinga, hoje dentro da Praça do DI, você deixa de ter lazer para ter um posto de gasolina. No meio das residências de uma praça que as pessoas brincam, passeiam. Ou seja, como é uma área comercial que podia ter um bar, ele pagou a tal da Alnorte e botou um posto de gasolina lá. Então é preciso rever isso, né? Você não apoia, então, o pagamento de Alnorte para transformação de terrenos? Destinação. Desde que a destinação tenha certos pré-requisitos. Não pode ser em área de lazer, por exemplo, não pode ser perto, muito próximo de residência. Algumas variáveis são importantes. Não pode ser perto de escola. Não é só a parte econômica. Não é a parte econômica. O custo é muito sou alto. contra a parte da Unaut, né? É só porque levantou a tese. Às vezes a área não é de posto, né? E você pode construir se você pagar essa taxa. Então não é a questão de ter ou não, é questão de construir em qualquer lugar. Sim. E às vezes, por exemplo, você constrói um posto e aquele posto roda de forma econômica. Você sabe como é que é a disputa de mercado. E aí o concorrente vem por força apenas de concorrência e monta um posto do lado, às vezes com muito mais bombas, para quebrar o vizinho. É livre concorrência. Não, não é. Essas variáveis precisam ser discutidas. Você vai tornar, às vezes, 2 postos inviavelmente econômicos. Nós tínhamos 48 mil postos pelo Brasil, só temos 43 mil hoje. Opa, fecharam 5 mil aí. E isso está acontecendo todo ano. Desde a pandemia, né? Esse número vem reduzindo. Desde antes da pandemia está acontecendo, por causa desses modelos de concorrência. Como você tem que entender, você precisa entender o seguinte, né? Às vezes você tem várias farmácias uma do lado da outra. Mas por que farmácia funciona? Porque remédio é tabelado. E combustível não é tabelado. Né? Hoje eu estou vendo no Distrito Federal, né, tá aqui na nossa pauta, a elevação do etanol, eu estou vendo o posto vendendo etanol abaixo do custo. Né? Abaixo do preço de compra. Eu estou vendo. Ninguém é cego. Né? E são postos, não são de bandeira branca, não. São postos de bandeira. Então, como é que isso acontece? O mercado é competitivo,
Mas, às vezes, uma grande rede que tem condições de queimar recursos pode quebrar um pequeno revendedor. Para ganhar mercado. Para ganhar mercado. Então, a gente precisa entender que não é só quando, às vezes, alguns políticos, está aqui na nossa pauta também, às vezes vem esbravejar aqui contra a revenda, porque reajuste de preço, se reposiciona no mercado. Precisa ver esse lado também, né? Onde ele sugeriu o CPI. Eu não sou contra a CPI. Que faça CPI, mas vamos chamar esse revendedor aí. Ó, como é que você consegue trabalhar preço de custo abaixo do custo? Que ainda tem taxa de cartão, custo de funcionário. IPTU, energia, vamos fazer água, esse debate. Vamos fazer esse debate, porque dump é crime. E no Brasil não se trata isso como crime. Você precisa tratar isso como crime em qualquer lugar do mundo. Isso acontece... Eu acho que acontece no Brasil inteiro por um certo período com alguns tipos de combustíveis, né, Paulo? Às vezes é comum isso acontecer uma semana, né, 2 dias, 3 dias. Agora fica estranho quando fica meses, né? Uma coisa acontecendo meses. Isso se torna distante. E aí chama a atenção. E dinheiro não leva desaforo, meu amigo. Né? Vai perder, perdeu, acabou. E aí é por isso que alguns grandes centros fecharam muitos postos e aqui em Brasília está começando a acontecer isso. E aí começa a vir o quê? Hoje... Segundo a própria ANP e alguns dados aí estatísticos, né, a Contraversão é dona de postos de combustível no centro de São Paulo e não é à toa que vem constantemente pegando empresários, empreendedores e postos de combustível com lavagem de dinheiro, fazendo esse tipo de atitude. Lavando dinheiro, porque ele bota custo... Ele tem muito volume, não ganha nada, mas o dinheiro é lavado. O dinheiro é de outra área, né? Então, que ele usa o posto ali só para transformar... E agora está acontecendo no Distrito Federal e precisa encarar isso com realidade, cara. Mas isso só se encara com todo mundo fazendo o debate. É isso aí. Tem que ter explicação para isso e ver o que está acontecendo. Próxima pauta, Paulo. Então, eu queria falar um pouco aqui sobre a Petrobras, né, minha amiga? Ela está muito aí... É claro que algumas variáveis, às vezes, tiraram, mas aí nós tivemos uma fritura aí. Eu, particularmente... Eu tenho uma opinião pessoal, eu acho que o presidente Prats vem fazendo um excelente trabalho, né? Eu sempre deixei claro, há anos eu falo isso, eu sempre fui contra a PPI, né? Você não precisa estar 100% alinhado ao mercado internacional. E o preço do petróleo no Brasil pode ser igual a gasolina ou etanol. Como o etanol tem 27%, então a gasolina se oscila de preço quando o etanol sobe um pouco. Então o preço do Brasil não precisa ficar 100% com o mercado internacional. Porque nós temos um produto onde a Petrobras, que o diesel é o mais problemático, ela produz 80% do mercado. Então se ela tiver que importar 20%, que o reajuste seja proporcional. Mas aí sabemos como é, né? Nós temos lobby para todo lado. Né? E temos os lobbies, os importadores, que às vezes pedem um pouco de concorrência, né? E aí querem prejudicar. E lobby, meu amigo, importador, está muito bom, não tenho nada contra, mas eles não produzem nada. Eles importam através de um escritório e não tem um trabalhador gerando emprego. Né? Porque ele importa, ele só precisa ter um local para descarregar o produto de armazenagem. Então, não tem funcionário. E quem carrega o produto é o motorista do caminhão. Então, nós estamos falando aí de fazer às vezes, pauta de empatar o preço de forma injustificada, que a gente vai gerar inflação e o mais pobre é que vai perder. Mas eu acho que o Prats vem fazendo um trabalho muito bom. Acho que o governo, às vezes, tem errado de tentar intervir, principalmente na questão dos dividendos. Veja como a ação dele é boa, Daniel. A Petrobras não está seguindo o PPI, está com 4 trimestres com lucro. Inclusive, deu dividendos extras. E o debate foi em cima dos dividendos extras. Né? Então, precisa deixar o cara fazer o trabalho dele. E eu queria aqui, particularmente, né, deixar o meu voto de confiança, que eu acho que o Prats está fazendo um bom trabalho. E um ponto importante, hoje, dia 24 de abril, né, Paulo? Não sei se você concorda ou não, e ele segurou até mesmo reajustes. Hoje a gente tem uma diferença aí de quase 50 centavos, né, do preço da gasolina comparado ao mercado internacional. É fato, mas veja só que esse preço, né, a gasolina está a 48 centavos e o diesel 26 centavos, a gasolina chegou a bater 80 centavos de dólar. Olha só, e ele não anunciou aumento. Ele não anunciou porque é sazonal. Essa variação de preços, inclusive, é uma pauta aqui para se falar, era da iminência de uma guerra entre o Irã, né? Se envolver na guerra ali, na guerra com Israel. E qual é o grande problema? O Irã entrar em guerra não vai produzir petróleo. Não é, porque o Irã está produzindo pouco petróleo. O problema é
o canal que tem ali do Mar do Mediterrâneo, né, que fica na linha do Irã, que o Irã é dono do canal. Então, vai afetar a comercialização no mundo inteiro. E aí o produto fica caro. E aí você vai ter outro fator, que é o frete. Em vez de você atravessar para o Mediterrâneo, chegar até a Europa muito mais rápido, você vai ter que dar a volta na África. Então só temos outras variáveis aí que influenciam. Que o Irã não está produzindo tanto petróleo para poder influenciar o mercado, né? Porque ele está sofrendo sérias sanções no mercado brasileiro, né? Então, isso pode influenciar em outras variáveis. É claro que a guerra também influencia, né? Haja vista que a guerra influenciou no primeiro momento o mercado na guerra da Ucrânia com a Rússia. Mas hoje não está influenciando, né? A Europa se reinventou e o mercado está funcionando, né? Mas isso fez elevar bastante, né, o preço do dólar, né, e o preço do barril do petróleo, que chegou a bater pouco mais de $90. Uau. Mas hoje já caiu de novo para $86. E a Petrobras, antenada a isso, vê que é sazonal enquanto não tiver tomado uma decisão, e ela não aumenta e continua tendo resultados positivos. E outra, a Petrobras hoje, ela comercializa seus produtos na faixa dos $74. E o custo da Petrobras hoje é $23. Opa. Nós estamos falando de 3 vezes e meia. Isso são dados públicos. Qualquer um volume extraordinário, qualquer um que pensar hoje pode pegar o Google e pensar hoje. Vai ver que é 3 vezes e meia o seu custo já pagando royalties. Não é o custo de extração, que é o segundo menor do mundo. Já pagando royalties e impostos. É em torno de pouco mais de $23. Ela comercializa $72. Aí nós vamos ainda subir para $89, $87. Para quê? Não. Se precisar importar alguma coisa, o custo de importação de 20% terá um peso menor. Mas isso é sazonal. Ela vai trabalhando isso. Então, a variação pode ser feita com calma. Então, às vezes, o governo não quer intervir para subir o preço, mas quer intervir nos dividendos, né? Então, é preciso realmente fazer um debate mais sério. E eu acho que o Prats vem fazendo um trabalho muito sério. Eu vi o Fernando Haddad, né, que é o ministro da Economia, defendendo o Prats, entendendo a posição dele. Então, acho que isso foi importante. E a posição política nessa discussão é o presidente do Conselho da Petrobras, que é indicado pelo ministro da Minas e Energia, que é ligado ao Kassab. Eu acho que é ali que gerou um pouco de ruído, mas o presidente vem fazendo um bom trabalho, até politicamente, ele é muito quieto, é ruído de poder mesmo, a gente sabe como é que é. Mas precisa acabar com isso, né, meu amigo? É isso aí. E vamos entrar em outro assunto, Paulo. Falando da Petrobras, eu queria falar das distribuidoras também. Nós podemos falar aí sobre a Vibra, inclusive sobre o evento que teve agora, em fevereiro, né? Nós temos Shell, com novos tipos de combustíveis, rodou um vídeo aí no Brasil inteiro. A Ipiranga, que está mudando a imagem também, né? Já temos aqui em Brasília umas imagens novas. A Vibra foi uma das que mudou a imagem, a Ipiranga também. A Shell decidiu entrar no mercado de gasolinas... renováveis, né? Não só renováveis, mas de alto poder de octanagem, para competir, por exemplo, com a mais famosa do Brasil, que é a Pódio, né? Que é a gasolina da Vibra. Né, da antiga BR. Então ela decidiu entrar nesse mercado também, né? Mas esse especificamente que eu estou falando, Paulo, é daquele vídeo do líquido renovável, né? Sim. Que seria o próximo ao etanol, que tem uma eficiência muito maior. Eu vi também sobre isso, né? A gente era uma pauta para entrar na questão do etanol, mas ela está fazendo isso, né? E a Raízen, né? Ela tem um trabalho pesadíssimo nisso, né? Ela está com um trabalho excelente, né, sobre esse modelo do etanol, inclusive no Nordeste. Exato. Utilizando uma planta, né, muito comum no Nordeste, planta de cerrado, de seca. E é excepcional, um trabalho sensacional que a Raiz já vem fazendo. Ela domina o mercado de etanol no Brasil já há um certo tempo, né? Investiu bastante, que é a mesma detentora da Shell, do mesmo grupo econômico, e vem fazendo o trabalho. Fez grandes mudanças na sua diretoria, inclusive o diretor de marketing, que era do agro da Raiz, e veio para o campo da distribuição. Opa. Eu tive um papo com ele longo lá na última reunião da federação, né, que aconteceu em Santa Catarina. Então, eu acho que eles estão investindo, e elas tiveram as suas convenções. A Vibra também. A Vibra já tem um novo gerente de negócios no Distrito Federal em Goiás,
né? O antigo gerente foi para a questão de rodovia. A Vibra está muito preocupada com rodovias, informações da própria Vibra, porque perdeu o volume em rodovia, então estão muito preocupados. E de acordo com as matérias que vêm saindo, parece que a Petrobras tem interesse em comprar a Vibra aí. Hein? É outro fato relevante, então a gente às vezes fica vendo alguns movimentos de mercado, né? Às vezes, por exemplo, a Vibra decidiu sumariamente vender o seu ativo. Todos os ativos. Eles anunciaram vender todos os ativos do Brasil. Nunca eles estiveram tão preocupados e tão empenhados em vender seus ativos da noite para o dia. Aí eu tenho um comentário interessante, Paulo. Esse tipo de decisão me chama bastante atenção por causa da venda da Vibra. Porque vira caixa para eles e resultado imediato. Isso é um direito que eu tenho, você também. Que ninguém aqui é bobo e ninguém aqui tem um pouquinho de economista no Brasil, né? Quando você pensa isso, o que você faz? Você vende ativo, você gera caixa, gera resultado. E depois sai fora. O resultado, a empresa passa a valer muito mais no mercado e fala, não, nossa empresa, olha o resultado. Olha o resultado que ela está tendo. E aí ela tem vale isso? Então, e depois sai do mercado e segue o jogo. Então, a gente fica aqui conjecturando, papo de boteco, mas isso é um fato, não podemos fugir dos fatos. Não estou dizendo que é a verdade, mas é um fato. É uma análise econômica de qualquer um no mercado de economia e a gente precisa analisar isso, cara. Agora a Vibra chega e anuncia falando que todos os ativos estão disponíveis. Alguns revendedores vão fazer a reunião com a Vibra e me fala que a Vibra não tem interesse em vender. Como é que a gente pode entender isso, então, Paulo? Esse é um mercado complicado, né? Porque tem alguns ativos da Vibra que são ativos, assim... estratégicos? Eu não digo até estratégico para a própria Vibra. Eu acho que são ativos que a gente costuma dizer que é a galinha dos ovos de ouro. E aí é um jogo de interesse, meu amigo. Não vou esconder aqui, é um jogo de interesse. Aí tem muita gente interessada em determinada galinha de ovo de ouro. E aí alguns desses interesses que têm um poder econômico maior, às vezes falam, ó, eu quero entrar no seu negócio, mas eu quero aquele ovo da galinha ali, aquele ovinho de ouro. Mas ali eu te entrego uma parte do meu ouro e da prata, mas eu preciso daquele ouro ali. E às vezes ali, né, tem um empreendedor que não quer sair. Né? Ainda bem que temos a lei, né? A lei do inquilinato, que dá a garantia daquele do ponto comercial. Né? Tem que ser. Então está muito obscuro isso mesmo. Agora, a gente está falando papo de boteco, porque boato corre para todo lado. Né? Então a gente tem que falar, porque corre boato. E por outro lado, o meu amigo Daniel, eu estou muito preocupado. A gente sabe que às vezes as companhias, todas elas utilizam o mesmo modelo. Elas utilizam a venda do imóvel para fazer novos negócios. Ninguém é contra isso. Mas é contra quando dá como única opção de, às vezes, o empreendedor que só tem aquele negócio. E aí, o papel nosso, né, de figuras públicas, eu particularmente como presidente do sindicato e vice-presidente regional da federação, vou lutar pelo revendedor. Né? E alguns revendedores estão vindo com a tese, né, que é uma venda casada. A gente sabe o que é venda casada. Né? Você vai comprar isso, mas você vai ter que levar isso aqui também. Isso aqui vai junto, né? E essa venda casada pode ser até o contrário. Você vai ter que comprar isso, mas para você ter que comprar, você vai ter que me dar mais coisa aqui que não é seu e eu quero isso aqui também. Então, isso a gente vai se utilizar e é preciso estar preparado para isso, porque alguns revendedores têm o direito de comprar no legítimo direito. Né? Quer vender? Qual é o valor de mercado? E se tem oferta, eu vou pagar a oferta e vou ficar no meu negócio. Sim. Uma das coisas que me surpreendeu com essa notícia em falar da venda do ativo, Paulo, por exemplo, a própria avaliação, né? Com relação, às vezes, a quem assinou aquela avaliação. Perfeitamente. É um ponto que tem que ser observado, não falando que não vale ou algo nesse sentido, né? Mas é um ponto de observação porque, primeiro, por causa da data feita, né? A Vibra começou a fazer isso em 2019, 2020 e, já estamos em 2024. Então, já teve algumas mudanças aí. E quem é o responsável que realmente fez aquela avaliação para ver se vale a pena ali ser discutível esse ponto? Agora, uma das coisas que eu percebi que a Vibra deixou bem claro eu vendo o posto para você dentro do que foi avaliado, porém, eu tenho que ter a contrapartida em galonagem de outro posto.
Então, esse é o debate que eu estou querendo dizer, né? Então, Isso que é a venda casada, exatamente. É a venda casada. Só que agora imagine um revendedor único que não tem contrapartida. Ele vai ter que sair do mercado. É isso aí, é isso aí. Então, esse assunto, particularmente, não como revendedor que sou da Vibra, mas como presidente do sindicato, vou defender meu revendedor. E eu tenho notícia... Eles não podem exigir isso. E o sindicato formalmente já consultou alguns órgãos, né? Já consultou o Ministério Público, já consultou algumas variáveis aí que cabe à discussão no conjunto. Da forma que está sendo negociada. Da forma que está sendo negociada, a venda casada e tudo mais. Então, veja só, não é só isso, né? A gente tem que ver o seguinte, qual é o valor do imóvel? Uhum. Qual é o real valor? Que Brasília é uma cidade tombada. Hoje, se você pegar imóveis de posto de gasolina, não pode ser mais do que posto. E qual é o futuro de posto? O futuro é ainda ser posto de gasolina? Opa. A cidade crescendo, Brasília é uma cidade, talvez a única no mundo, que tem avenida que só tem posto de gasolina, não tem mais nada. Eu costumo brincar às vezes, o cara me liga de uma cidade de fora, vai entregar um produto, fala, eu tô com interesse, está correto? Tá. Ponto de referência. Fala, eu tenho um pé de IP aqui roxo. Porque o meu posto não tem ponto de referência, meu amigo. Não existe nenhuma loja ali perto. Eu estou plantado dentro do eixão, no meio da grama, onde não tem referência. Sou eu sozinho aqui nessa avenida. E eu sou o ponto de referência. Aliás, eu estou sozinho na quadra. Porque o próximo posto está 2 quadras depois. Eu estou na 214 e o próximo está na 212. Na 13 não tem posto, só tem o normal, que é jardim e avenida. Então, Brasília é uma cidade singular. Então, como vai se fazer com uma avenida que só tem posto, essa disputa de mercado, né? E cada vez mais disputado? Então, é preciso relevar isso, né? Essa discussão no PPCub. Posto de gasolina do Distrito Federal só pode ser posto. Então, qual é a verdadeira avaliação? Eu fiz, inclusive, essa discussão aqui no nosso papo aqui. O metro quadrado do Distrito Federal está absurdo. Não há... O metro quadrado ele passa a ter preço, você não pode calcular o preço baseado em PTU. Preço de mercado é preço de oferta e demanda. Oferta e procura. Quando você tem um imóvel que todo mundo quer, que está no local que todo mundo quer, o preço sobe. Você tem pouca oferta. Mas não é o caso. Então, a avaliação precisa ser feita assim. E a avaliação séria é feita assim. Agora, outra curiosidade muito importante, falando da venda dos ativos da Vibra, é por que a Vibra, então, não faz um leilão? Indicando que existe um operador e que, após o leilão, deve ser negociado direto com o operador, né? Perfeitamente. Porque ele venderia 100% do ativo por um valor realmente de mercado. Isso. E ele bateria leilão, todos os objetivos. No leilão tá tranquilo, né? Então, você acha que tem alguma chance de alguns meses ou anos ela chegar a ter essa medida de leilão? Não acredito não, cara. Agora precisa entender realmente, né? Porque é tudo muita conversa de botiquim, né? Parece. Estamos aqui no meio de um achismo. Não é só achismo, não. Eu sento com representantes da distribuidora e ela fala, não, tem gente interessada, temos o preço. Não, gente interessada é contar oficialmente. Né? Eu tenho dito para os revendedores, primeiro, quer vender? Por favor, me notifique. Por que a Vibra também não compra logo a operação e vende logo o ativo completo? É uma opção. Também, né? Compra a operação já Essa resolve. discussão, inclusive, as distribuidoras não reconhecem o fundo de comércio. Né? Isso não existe, né, Paulo? Isso não existe. Isso não existe. Qualquer lugar... É um comércio, é um CNPJ e, não é só tem isso. contrato. Em qualquer lugar se compra ponto comercial. E o local se valoriza por ser um ponto comercial. Exatamente. E você pode comprar... Isso não existe. Isso sempre existiu. Você compra um ponto comercial sem ser o imóvel. O que Uma não existe coisa é não você comprar o imóvel. Outra coisa, o cara tem um imóvel, constrói uma loja e aluga para alguém. Aí esse alguém monta um baita do ponto comercial, né, passa a ter um volume de venda, um negócio super atrativo, e amanhã o cara, não... Vou tirar você daí, não. E vou continuar o negócio. Isso aqui é um ponto comercial. Né? Ele pode tirar e fazer outro negócio, mas ponto comercial... Só uma informação importante que eu me lembre, todo comércio que exerce a mesma atividade por 5 anos, ela já tem um ponto comercial. Foi estabelecido um ponto comercial. Exatamente. Não significa que quem tem menos de 5 não tenha direito. Sim. Mas pela lei, a partir de 5 é garantido. Então, nós estamos falando de, por exemplo, tem uma grande revendedora aqui do Distrito Federal que ela está lá há 39 anos, cara. 39 anos. É o único ponto comercial dela. E agora vai exigir que ela traga uma galonagem extra.
vai exigir que ela obrigatoriamente fala, ó, é como se você comprasse uma casa e ela é toda alaranjada. Alaranjada com as cores do dono da casa, que ele tem um negócio. Aí você compra a casa e fala, você vai ficar com essa casa alaranjada aqui, com a minha marca aqui por mais 10 anos, porque eu preciso estar com esse outdoor aqui. É outra coisa que é inconcebível. Mas era utilizado, é discutível, se ambas as partes quiserem. Agora, se o cidadão está lá e não topar isso, ele tem o direito de reivindicar, ter o direito de comprar o imóvel sem esses apetrechos, sem esses casamentos, sem noivado, sem nada, né, meu amigo? Essa é a minha opinião, mas isso a gente pode discutir. Há várias vertentes e eu sei que o Ministério Público e Defesa do Consumidor vai trabalhar em prol do cidadão e não da grande indústria que já está, que não tem nem direito de operar o posto. Ainda sobre esse assunto, Paulo, tem um outro ponto que eu queria ver a tua opinião sobre essa questão, além da troca de galonagem para outro posto, né, a venda do imóvel, tem um ponto também de você manter a marca e a compra obrigatória por 10 anos, mantendo a média da venda de combustíveis dos últimos 2. Então, veja só, é isso que eu estou te falando, que eu acabei de falar, é como se você tivesse uma loja no shopping e você vendesse... Vamos chutar aqui qualquer coisa. Vende lá 100 mil reais. Eu tenho uma loja no shopping e estou acostumado a vender havaianas, sandálias havaianas. Aí o cara fala, você quer comprar essa loja? Quero. Aí eu compro, falo, mas agora eu vou vender Raider. Eu falei, não, você vai manter aqui a cara, a fachada com a havaiana. Da Havaianas por mais 10 anos. E vai continuar comprando havaiana de mim. Então, não tem muito fundamento. É possível se as partes se entenderem. Mas se um deles, que tem direito da compra do imóvel, não se entender e não quiser fazer, ele tem o direito de comprar o imóvel. Ou então não venda e mantenha o cara como revendedor lá. Você vê isso como opção, por exemplo, se a Vibra não conseguir vender esses imóveis, você vê como opção ela realmente comprando o ponto do revendedor para retomar? Essa é uma opção. Mas você vê que isso é possível? Se as partes chegarem ao ponto, ou ela arrumar um outro comprador. Né? Mas não pode se utilizar... Né? Que não há essa previsão na lei do inquilinato, né? Mas há a previsão do quê? De você dar a denúncia vazia, aí você tira o negócio do cara, quebra ele para o outro operador operar tudo aquilo que você criou ali. Imagina você cria um grande negócio, tem um volume de venda extraordinário, tem uma carteira de clientes naquele ponto, como ele não aceita as condições da venda da casa, então você saia daí, vá vender sacolinha ali na rodoviária, que eu vou ficar com o seu ponto e passar seu grande negócio para outra pessoa. Né? Você acredita que, às vezes, a distribuidora ela está fazendo também tudo isso com o interesse de devolução do ponto? Pode ser. Né? Mas nesse caso especificamente, né, da venda de imóvel, né, a recomendação que a gente tem feito é falar que fazer de forma oficial. Né, que elas notifique que tem outro comprador que vai vender, notifique quem é o outro comprador, né? O operador, se ele quiser, que aceite comprar, mas nas condições de comprar apenas o ponto comercial, sem nenhuma venda casada, e que se tem outro comprador, né, se aquele imóvel ele não tiver que sair judicialmente, que o outro comprador compre, nos valores que apresente comprovação de pagamento e tudo mais, né, nos valores que eles estão apresentando. Essa é a briga que a gente vai fazer a nível de sindicato. É isso aí. E eles ainda também têm a obrigação de mudança da imagem, que fica de quem realizou o contrato. Exatamente. Né? Você ainda tem que contratar mudança de imagem e não é com qualquer um. Não, e ainda com uma empresa homologada por eles. Ainda vem outras coisinhas mais, né? Que estão vindo coisas piores. Você tem que ficar os 10 anos, você tem que comprar a imagem, você tem que dar uma galonagem adicional, você tem que botar a loja de conveniência. Tem que avaliar se vai ter Você tem que botar a troca de óleo, você não pode alugar nada dos imóveis. Que papo é esse? Que só um lado ganha e o outro não ganha nada. Isso não dá certo e é isso que a gente vai brigar. Volto a falar, né? É o papel dos representantes dos patronais. Perfeito. Tá certo? O meu negócio, se eu tiver que comprar, eu vou negociar com ela. Se eu chegar num acordo, está resolvido. Se eu não chegar, eu vou entrar como mais um que vai se utilizar da luta do sindical. Eita, que esse assunto vai render muito, hein, Paulo? Nesses próximos meses. Vai. Bora para a próxima pauta. Então, eu queria falar um pouco aqui, né, com vocês sobre a elevação do diesel e do etanol, né? O biodiesel, quero dizer. O biodiesel vem subindo muito, né?
ele subiu bastante. Por quê? Porque aumentou a quantidade de diesel, de biodiesel no diesel S500. E essa quantidade de biodiesel elevou-se 2% e o mercado não estava com a produção suficiente para atingir os 2% de todo o território nacional. E aí, obviamente, o preço se elevou em 60 centavos, 13%, e isso afeta o preço do diesel. Então é preciso, às vezes, a população entender que, às vezes, o produto não sobe na Petrobras, mas ele elevou em outros fatores. Então, estou citando. E no caso da gasolina e do etanol, o etanol está com a quinta semana. As pessoas têm perguntado por quê. O etanol estava realmente muito baixo. É o verdadeiro preço de mercado. Não é o petróleo. O petróleo tem um cartel que corta a produção. Mas, nesse momento, o etanol subiu porque os usineiros decidiram prolongar a entre-safra. Agora, conversa de botequim. Provavelmente fizeram isso para que o preço se elevasse. Porque se você prolonga a entre-safra, demora na colheita, o consumo de etanol estava muito alto, os estoques caem bastante. E aí, essa é uma velha história da economia. Muita demanda, pouca oferta, o preço sobe. E aí, o etanol afetou o preço da gasolina. Isso tudo aconteceu agora em abril, né, Paulo? Em todo o território nacional. Perfeito. Nós estamos falando de 5 semanas seguidas de muita elevação do etanol. O etanol saiu aí da casa dos R$ 2,06, né, para R$ 2,60, 70 centavos. E o anidro na mesma proporção. Mais de 70 centavos de janeiro para cá de aumento. Gostaria de fazer uma consideração, você falou do etanol e do diesel, né, Paulo? E do biodiesel dentro do diesel, né, dentro dessa mistura. E sabe uma coisa que eu percebi que é preocupante, assim, para quem está dentro do mercado, o tanto que se desvalorizou caminhonetes a diesel nesses últimos meses. Teve uma desvalorização muito grande, exatamente por causa do preço e da manutenção que vai se gerar esse tipo de veículo. Então, tem já uma percepção de alguns motoristas quererem, de novo, caminhonete flex ou a gasolina. Importante você falar isso, Daniel, porque essa elevação do biodiesel, né, que hoje está em 12%, eles querem chegar a mais de 20%. E o etanol, que está em 27%, chegar a 35%, está no projeto aprovado no Congresso Nacional. Eu estive lá com o correlator, inclusive, numa conferência, inclusive com a Confederação Nacional dos Transportes, que representa os caminhoneiros, né? Estivemos lá conversando, porque no caso do etanol, foi feita uma comissão para fazer a avaliação, né, de testes para ver o que impactar, porque tem carro importado que é só para gasolina. Então, se aumentou o teor de etanol, né, pode gerar. E o biodiesel não tinha isso. E nós fizemos uma pauta longa, né, até que no último dia anterior à votação na comissão, nós conseguimos, né, que houvesse a brecha, a abertura para fazer essa discussão. E uma delas é que o diesel tivesse a mesma coisa, o biodiesel. Que possam fazer testes. Nós não somos contra. O problema é que, sem o teste, pode acontecer o que você está falando. E não é só a bomba dos carros a diesel, não. É as bombas de abastecer carros também, que estavam dando problema. O posto também tem problemas. Com muito tanque, problema. Né? E ainda dá muito problema, principalmente no inverno, cara. Tem probabilidade de separação, né, do biodiesel. Então, essa é a discussão. Então, pelo menos essa pauta foi aceita, né? Que só será possível elevar após os testes, e isso aqui é importante, né? E eu acho que tem outro fator aí também, não é só isso, não. É porque o diesel subiu muito de preço, né, meu amigo? O diesel hoje é mais caro que o etanol, que a gasolina. Sim. E você me fez lembrar de um outro assunto que as pessoas já estão comentando, e agora é a sociedade, Paulo. A questão do percentual do álcool na gasolina, então, que é um lobby enorme, né, dos produtores. Eu acho que não é só questão de lobby, né? O Brasil tem uma vanguarda e vem e vem trabalhando para poder ser uma referência óbvia
Nos combustíveis renováveis. Né? Então, ele ganha muito recurso para isso. Eu acho que é importante, né? Desde que... E é um mercado, que é o carro do etanol, que não depende de OPEP, né? Não depende do cartel da OPEP. Então, é um mercado estável. Né? Não, mas no caso da mistura do álcool anidro então, na gasolina, que eles estão querendo subir para 30%. Então, isso que eu vou chegar lá. E aí, com isso, o Brasil não é para 30%, não. O projeto Combustível do Futuro quer chegar a 35%. Nossa. 35%. Então, dentro desse projeto, já existia, como eu acabei de falar, a previsão de fazer testes nos veículos. Claro que o carro flex hoje, no brasileiro, né, inclusive uma grande marca acabou de dizer que vai fazer investimento de 4 bilhões de dólares no Brasil, né, uma grande marca aí que hoje trabalha no Brasil, para poder investir no carro flex, né, que ela não trabalha com isso ainda. Porque é o caminho do futuro, né? Você ainda não ficar 100% com o etanol, mas ser um flex. É claro que os carros que são flex têm essa possibilidade de não fazer a menor diferença, se aumenta ou não. E o que é interessante nisso, Paulo, é que começaram a tirar o olho realmente dos elétricos, né? Porque ano passado começou a ter um boom de vendas e esse ano já mudou um pouco esse cenário. Já desandou. O elétrico... A Tesla já mudou todo o seu caminho. Já não vai fabricar mais carros econômicos, elétricos. Não é o caminho mais da Tesla, inclusive. E a gente já sabia disso, né, Daniel? A gente já falou sobre isso. A gente já falou muito sobre isso. A gente já sabia que não era esse rumo. O problema do mundo é a energia elétrica. Qualquer lugar do mundo. O Brasil hoje não tem condições de crescer 5% ao ano porque não tem energia elétrica suficiente. Imagina todos os carros rodando com energia elétrica. Imagina um carro com uma autonomia de 400 quilômetros, de repente, você entra nele e ele está falando que a autonomia é 200 agora. Né? Ainda tem mais isso, né? E nós estamos falando de várias coisas, né? Sim. Eu vi outro dia no canal a discussão, e eu não sabia disso, cara. Para se produzir uma bateria, ele consome mais carbono do que um carro. Ele é muito mais poluente do que um carro. Para produzir a bateria. Sim. Eu não estou falando. Para produzir a bateria, ele consome carbono. Né? Ele joga dióxido de carbono muito mais do que um carro rodando 10 anos, 20 anos com combustível. Ele gera, né? Então, combustível, carbono, o efeito estufa, né? Sim. Além disso, é um material que não tem reciclagem. Uhum. Ele é igual lixo atômico, só não é radioativo. Você não tem o que fazer com ele. Exatamente. A não ser que você vai fazer casa popular com aquelas baterias, né? Que é um problema de dano, né? Não é à toa que a gente vê aí centenas de depósitos, né? Na Europa, no Japão, na China, de carros elétricos. A China fica trazendo, exportando, mas lá tá cheio de carro no depósito. Igual eles chamam de cemitérios de carros elétricos. A própria Europa já mudou a sua matriz, né? Porque ela não está conseguindo importar. Aliás, não, ela parou de importar o gás da Rússia por causa da guerra, voltou a gerar energia atômica e mandou os carros pararem de rodar elétrico, né? Então é isso. Então é um problema, É isso aí. Que momento, hein? E vai também outra novela que a gente vai ver aí sobre os carros elétricos. O mercado já está muito claro que não é elétrico. É a quarta vez que se tenta e a quarta vez que não vai. É isso aí, vamos lá. Vamos acompanhando e vendo. Os carros são muito bonitos. E a Petrobras continua descobrindo novas jazidas de petróleo, como aconteceu agora lá no Rio Grande do Norte, né? E nem se foi parar na margem equatorial lá da Foz do Amazonas, né? Mas já vão começar os testes. Então, agora, eu acho que o futuro, na verdade, é você rodar com o carro, é mais fácil, você ter uma nova tecnologia que, ao gerar o dióxido, esse dióxido de carbono do carro, seja armazenado ou ele seja reutilizado em outra coisa. Acho que é mais fácil isso do que terminar com a questão do combustível fóssil. Com certeza. Mas independente da criação que se tenha, o fóssil, eu acredito que ele vai ser igual o carvão de churrasco. Ele nunca vai deixar de existir também. Não tem para onde ir, né? Ele sempre vai ter, porque ele tem os benefícios dele, né? De ser fácil, é muito prático, se abastecer porque tem muitos pontos. Ele tem uma autonomia razoável de 600 km por abastecimento, em alguns carros, né? E ele já tem toda uma logística, infraestrutura pronta. A infraestrutura, que é a mais cara, já está pronta no mundo inteiro. Um carro em países continentais como o Brasil, né?
Quando você faz uma viagem longa, você parou o carro, em 3 minutos você está indo embora. Se você tiver um carro elétrico, você não vai em 3 minutos. É isso aí. Então, vai mudar, muda. E mesmo que venha uma nova Eu fonte... acho que o carro híbrido, viu, meu amigo? O híbrido já é... Porque aí ele tira energia do próprio veículo. Sim. Como acontece na Fórmula 1. Não, né? o híbrido hoje já é uma boa opção, né? Sem dúvida alguma, por causa do consumo, né? Vai fazer 25 km por litro. Não tirando o ponto de manutenção dessa bateria, Sim, viu, Paulo? sim. Porque é um custo alto. Aquela manutenção ali de 5 anos, 6 anos, talvez venha uma conta de 20 mil, 30 mil, né? Mas se a pessoa está rodando E diz muito... que a bateria, às vezes, é o preço do carro, né? Exatamente. Não, no caso do elétrico, sim. Do híbrido, se a bateria não sair de linha, aí é uns 20, 30 mil reais. É o que é isso. A própria bateria do híbrido também é cara. Também é cara. É muito caro. Mas ela ainda se compensa ali pelo uso da quilometragem. Se você rodar pouco, não compensa. Se você roda muito, talvez você empate aí no meio dessa conta. Exatamente. Talvez você empate. Né? Eu acredito muito que tem que vir um outro combustível, mas a gente não pode esquecer de um ponto, Paulo, que é muito importante. O combustível fóssil, mesmo que ele tenha um concorrente que faça muito sentido, coisa que a gente não tem hoje, ele consegue reduzir muito o custo por causa dos royalties, por causa da produção, por causa da infraestrutura já instalada. Você vê, cara, quando começou... eu, particularmente, sou muito curioso com relação ao pré-sal. O meu tio, vou citar aqui, que é o irmão da minha mãe, caçula, ele foi da Petrobras 43 anos. Ele é geólogo e ele sempre esteve na linha de frente de todas essas pesquisas, né? Teve na questão da linha do gasoduto da Bolívia para o Brasil, na descoberta das jazidas, no Oriente Médio. Ele participou, ele fala com muita propriedade sobre essa questão do pré-sal. O custo pré-sal no início era de $48, cara, era inviável. E o custo de extração do pré-sal hoje é o segundo menor do mundo, só perde para a Arábia Saudita. Porque o Brasil tem uma tecnologia hoje que é barata, que se tornou barata, que só ele tem, que as suas tubulações passarem pelo sal. Porque lâmina d'água você não perfura. Você perfura a rocha. Uhum. O sal é fácil de perfurar. O problema do sal é que ele é uma gelatina. E hoje ela não se utiliza mais de mergulhadores, é tudo robô. Então ela tem uma tecnologia barata hoje. Esses robôs são baratos, né? Tudo com microchips, né? Com nanotecnologia, tudo muito barato. Então hoje é o segundo mais barato do mundo. E o que eu acabei de falar, mesmo pagando royalty, todos os encargos, o barril do petróleo que tem 160 litros custa $22, $23. O custo real é de 22. De 163 A gente está falando quase 4 vezes o valor que está sendo vendido. Então, o petróleo tem condições de baixar aí cerca de 3 vezes o preço. Sempre teve. Uhum. Sempre teve. O petróleo razoável para se ganhar dinheiro aí, em qualquer lugar do mundo, era em torno de $45, $50. Mas a OPEP... não é à toa que você pega os países árabes, onde tem as maiores loucuras do mundo. Os caras andam com 300 carros pintados todo de ouro, né? Constrói cidades gigantescas, monumentais. Por quê? A custa do povo do mundo. Com um produto que custa X e ele vende para nós por 5X, 4X. Então, não dá para ter uma PPI, meu amigo. Isso é um fato. Uhum. Isso é um fato. Estamos nos últimos 5 minutos, Paulo. Qual outro tema que você tem? Eu queria só falar um pouco aqui, aproveitar esse nosso debate. Brasília tem um deputado aqui que trabalha muito contra a revenda, faz um debate, uma discussão muito séria, muito ruim, trata muito mal o revendedor, usa isso como palanque. A gente está fazendo uma discussão que eu estou vendo muito isso, nos últimos dias, né? Há uma discussão séria sobre a questão da mídia, das mídias sociais, e que às vezes eles se utilizam de bravatas para na mídia social ganhar seguidores. Em todas as áreas, direita, esquerda, centro, ultra-esquerda. O Elon Musk acabou de fazer isso, né? Para poder alavancar o seu perfil. Eu acho que o governo e o STF errou, porque foi ajudar o cara a se alavancar. Veja que a própria Estados Unidos acabou de aprovar hoje no Congresso banir o TikTok dos Estados Unidos para se proteger. Aí, os Estados Unidos podem, por que a gente não pode? Então é preciso regulamentar, e ele tem de forma mal educada
trabalhando muito contra nós e nessa última, inclusive, falando mentiras, não é a primeira vez, né? Então, para deixar claro que os movimentos que ocorrem às vezes na revenda, eu fiz questão de citar o diesel, o biodiesel e o etanol, às vezes provocam elevação. A gente não tem como ficar, absorver, né, custo. Dados oficiais da Agência Nacional de Petróleo é que a nossa margem bruta, hoje o Brasil é uma das menores do Brasil, não passa de 10%. Nós estamos falando de 50 centavos. E às vezes o impacto, como foi agora há pouco tempo, foi de 30 centavos. Como é que eu vou absorver 30 de 50? Mais da metade do meu lucro. Eu soltei uma nota na imprensa onde o posto de 100 mil litros, numa cidade como Brasília, que tem um custo elevadíssimo de IPTU, que é uma crítica que fica registrada, né, com distribuidoras cobrando aluguéis absurdos, o custo chega a 60 centavos por litro. Ou seja, eu tenho um preço médio de mercado de 50 e eu vou vender eu não consigo vender a 60 centavos. É inviável o negócio. Né? Então, eu preciso ficar aqui o registro de repúdio contra políticos que se utilizam, né, dessa coisa da ansiedade da sociedade, né, que eu costumo dizer o seguinte: nós levamos tudo, porque às vezes o consumidor para no posto de gasolina, enche o tanque, deixa R$300 e não leva nada para casa. Não leva a compra, ele deixou a feira dele. Então isso dói nele. Então o único cara que ele tem para reclamar somos nós. E as distribuidoras não fazem esse debate. É outra coisa que eu falei da questão da CPI. Não é de interesse dela. Vamos fazer CPI, mas tem que trazer as distribuidoras para o debate. As distribuidoras e aqueles que fazem dumping. Fica o registro. É isso aí, muito bom. Se você está acompanhando a gente aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Eu quero que você faça o comentário aqui embaixo, jogue a sua pauta para a gente debater nos nossos próximos encontros aqui no Dono do Posto. Eu sou Daniel Costa, do Posto 214 Sul de Brasília. E Paulo Tavares, da Rede GT de Brasília. É isso aí, presidente do Síndico Combustível e vice-presidente Foi muito regional. bom estar aqui contigo. Comenta aqui embaixo e a gente se vê na próxima semana. Abraço, pessoal. Até a próxima semana. Até mais, revendedor. Tchau, tchau.